Tente imaginar um objeto desconhecido surgindo repentinamente em nosso sistema solar, vindo de muito além das estrelas conhecidas. Nenhuma sinalização, nenhum alerta. De repente, ele simplesmente aparece, cruzando o espaço a uma velocidade jamais registrada. Quando finalmente notamos sua presença, já estava partindo. Houve uma corrida para mirar telescópios, acionar sistemas, calcular trajetórias. Lutamos para entender aquilo que já nos escapava. E no fim, o que conseguimos observar parecia desafiar toda a lógica. Ele se movia de maneiras que nada natural deveria se mover. Acelerava quando deveria desacelerar. Não se comportava como um cometa, nem como um asteroide, nem como nada que achávamos conhecer. Alguns disseram que era só uma rocha esquisita. Outros sussurraram que talvez fosse algo mais. Seja lá o que fosse, nos deixou com mais perguntas do que respostas. E mesmo hoje, enquanto deriva para a escuridão entre as estrelas, ainda nos perguntamos: o que exatamente passou por nós naquele dia? E será que deixamos passar o visitante mais importante que já tivemos? Ele apareceu em meados de outubro de 2017. Um telescópio em uma montanha havaiana captou um objeto tênue, se movendo rapidamente pelo céu noturno. No começo, não parecia grande coisa. Mais um pequeno objeto cruzando o espaço, talvez um asteroide, talvez um cometa. Acontece o tempo todo. Mas quanto mais os astrônomos olhavam, mais estranho ele parecia. Sua velocidade estava fora dos padrões. A maioria dos objetos que vemos está presa ao Sol de alguma forma, puxados por caminhos previsíveis, trancados em órbitas como os planetas. Mas esse não estava orbitando nada. Ele cortava o sistema solar em uma viagem sem volta, rápido demais para ser capturado. A matemática era clara. Ele vinha de muito longe. Outro sistema estelar, outro tempo, talvez até outra galáxia. O objeto foi batizado depois de Oumuamua, que em havaiano significa mensageiro de um passado distante que chega primeiro. Mas, quando recebeu esse nome, já estava voltando para o vazio. Nós o pegamos no último momento possível. Tivemos apenas algumas semanas para estudá-lo antes que ficasse pequeno demais, distante demais, fraco demais para ser rastreado. E assim, com apenas uma fração minúscula de dados, os cientistas correram para tentar entender o que estavam observando. Não haveria segunda chance. À primeira vista, Oumuamua parecia um cometa. Mas não havia cauda. Nada do que se espera de um viajante gelado que se aproxima do Sol. Talvez fosse um asteroide rochoso, mas nem isso se encaixava direito. A essa altura, já estava claro. Não era só mais uma pedra flutuando pelo espaço. Oumuamua era um enigma. Um visitante de outro lugar, carregando segredos que não conseguimos decifrar a tempo. Um nome, por mais poético que fosse, não nos trouxe nenhuma resposta sobre o que tinha acabado de passar pela Terra, e sobre o que talvez tenhamos perdido para sempre. No começo, os cientistas acharam que tinham uma boa ideia do que é uma rocha veloz de outro sistema. Raro, claro, mas não impossível. O espaço está cheio de detritos, afinal. De vez em quando, algo pode ser expulso do seu sistema estelar de origem, vagar à deriva e cruzar nosso caminho. Mas quanto mais detalhes eles descobriam, menos sentido fazia. Para começar, a trajetória não era apenas hiperbólica. Era extremamente hiperbólica. Oumuamua não estava apenas passando. Ele atravessava o sistema solar como se tivesse um destino certo. Seu caminho era inclinado, de forma incomum, em relação ao disco plano dos planetas e asteroides, o que sugeria que ele não havia sido muito influenciado por nada nas redondezas. Entrou rápido, deu a volta no Sol e saiu ganhando ainda mais velocidade. E então veio o formato. Nenhum telescópio era potente o suficiente para captá-lo diretamente. Mas, ao observar como seu brilho variava enquanto girava, os astrônomos conseguiram montar algumas pistas. A cada poucas horas, a luz aumentava, depois diminuía, depois aumentava de novo. Um padrão regular, pulsante, como o feixe de um farol girando. Esse padrão indicava que o objeto não era redondo. Tinha que ser extremamente alongado, talvez até 10 vezes mais comprido do que largo. Imagine um arranha-céu girando descontroladamente pelo espaço. Ou, da mesma forma, um disco achatado virando de forma imprevisível enquanto viajava. Qualquer um dos formatos se encaixava nos dados de brilho, e ambos o tornavam completamente diferente de qualquer coisa natural que flutua pelo sistema solar. A maioria dos asteroides tem formato de batata, aglomerados de rocha.
A maioria dos cometas são bolas geladas e empoeiradas que ganham caudas quando se aproximam do Sol. Mas aquilo era diferente. Algo que não se encaixava em nenhuma das categorias. Girava de maneira caótica, como uma garrafa lançada ao ar, em vez de girar suavemente em torno de um eixo fixo. Nenhuma força natural deveria deixá-lo girando assim. A menos que tivesse sido chacoalhado de alguma forma, há muito tempo, bem longe daqui. E sua superfície era estranhamente reflexiva. Muito mais brilhante do que as rochas ou bolas de gelo que orbitam o nosso Sol. Também não brilhava no infravermelho como os cometas normais. Um telescópio espacial, o Spitzer Space Telescope, passou 30 horas tentando detectar qualquer assinatura térmica, e não encontrou nada. Quanto mais olhavam, menos sentido fazia. E mesmo com toda essa estranheza, a velocidade, a trajetória, o formato, a rotação, a superfície, nada disso era a parte mais estranha. Porque ao se afastar do Sol, Oumuamua fez algo realmente desconcertante. Algo que, até hoje, ninguém consegue explicar completamente. Ele acelerou. Normalmente, quando uma rocha espacial passa pelo Sol, ela deveria desacelerar. A gravidade do Sol puxa tudo, curva seus caminhos, rouba sua energia pouco a pouco. Mesmo um objeto veloz como Oumuamua não deveria simplesmente ir embora sem perder velocidade. É assim que as coisas funcionam normalmente. É o que a física exige. Mas, dessa vez, a física parecia não querer cooperar. Depois de contornar o Sol, os astrônomos notaram algo estranho. O objeto não estava apenas seguindo uma trajetória hiperbólica. Ele estava se movendo mais rápido do que deveria. Algo quase imperceptível no início, mas real. Os números não mentiam. Havia um impulso extra vindo de algum lugar. Algo o estava acelerando, de forma suave, constante, contra a força gravitacional do Sol. Essa aceleração não gravitacional, detectada por meio de rastreamento preciso da trajetória, deixou os cientistas perplexos e ainda não foi explicada. Era como ver uma bola rolar morro acima sozinha. Não era para acontecer. A princípio, todos acharam que devia ser um erro. Talvez os dados estivessem errados. Talvez os cálculos tivessem deixado algo de fora. Mas depois de rever as observações, checar e rechecar a matemática, considerar todas as forças conhecidas que poderiam agir no espaço, o mistério permaneceu. Oumuamua estava acelerando, de forma sutil mas definitiva, enquanto deixava o sistema solar interno. No mundo da astronomia, objetos não aceleram sem motivo. Algo precisa empurrá-los, ou de dentro, como um foguete, ou de fora, como uma rajada de vento solar. Caso contrário, obedecem às leis básicas do movimento. Seguem a trajetória em que estavam. Nem mais rápido, nem mais devagar. Então, o que estava empurrando? O primeiro e mais óbvio suspeito foi a pressão da radiação solar. O pequeno, porém constante empurrão que ocorre quando a luz solar atinge um objeto. No vácuo do espaço, até a força dos fótons pode ter efeito com o tempo. É o mesmo princípio por trás das velas solares. Folhas finíssimas de material projetadas para capturar a luz solar como vento e usá-la para propulsão. Se Oumuamua fosse extremamente leve, como uma folha gigante de papel alumínio, talvez a luz do Sol pudesse tê-lo empurrado o suficiente para explicar o que os astrônomos estavam vendo. Mas havia um problema. Oumuamua não se comportava como uma folha frágil. Ele girava de forma irregular. Sua refletividade não combinava com um material fino e leve. E a ausência de assinatura térmica indicava que ele não irradiava energia como uma superfície fina faria. Simplesmente não se encaixava. Tudo bem, então talvez estivesse agindo como um cometa. Nos cometas, quando o gelo em seu interior aquece, ele se transforma em gás, liberando jatos que empurram contra a superfície, dando pequenos empurrões, às vezes fazendo o cometa girar ou alterar levemente sua trajetória. A coma e a cauda clássicas que vemos nos cometas são causadas exatamente por esse processo. Talvez, só talvez, Oumuamua estivesse liberando gás também, de forma invisível. Mas havia outro grande problema. Não havia coma. Nenhuma névoa de gás e poeira, aquelas marcas típicas da atividade cometária, foi detectada. Nenhuma cauda visível, nenhuma nuvem de detritos ou poeira seguindo o objeto. E isso não foi apenas um descuido de amadores. Telescópios espaciais procuraram especificamente por sinais de desgaseificação, por qualquer indício de atividade, e não encontraram nada. Nem mesmo o telescópio espacial Spitzer,
um dos instrumentos de infravermelho mais sensíveis que temos, conseguiu detectar algo, mesmo após observá-lo por horas. Se ao menos um sopro de gás tivesse escapado da superfície, o Spitzer teria visto. Em vez disso, houve apenas silêncio. Escuridão. Nada. Seja lá o que estivesse impulsionando Oumuamua, não estava produzindo nenhum gás detectável. Ele não se comportava como um cometa, nem como uma vela solar, nem como qualquer outra coisa conhecida. Isso deixou os cientistas diante de duas possibilidades desconfortáveis. Ou havia algum novo fenômeno natural e desconhecido acontecendo, algo que nunca haviam previsto nem observado antes. Ou talvez não fosse natural. Ambas as opções eram difíceis de aceitar. A ciência não gosta de mistérios que permanecem sem solução por muito tempo. Se algo se move, gira, brilha ou acelera, deve haver uma razão que caiba em uma equação. E, no entanto, ali estava aquele objeto, vindo das estrelas, desafiando todas as explicações. Para piorar, o tempo estava contra nós. Oumuamua se afastava cada vez mais, a cada segundo. Não haveria segunda chance para estudá-lo de perto, nenhum plano B para ir atrás dele. Uma vez mergulhado na escuridão, tudo o que restaria seriam fragmentos. Um punhado de observações, alguns poucos dados borrados, e muitas teorias. E foi aí que começou a verdadeira diversão, e a controvérsia. Porque quando não se consegue explicar algo com a física convencional, outras possibilidades começam a surgir. Possibilidades que deixam as pessoas desconfortáveis. Quando se trata de coisas estranhas no espaço, a ciência geralmente encontra uma explicação elegante. Uma órbita esquisita? Culpe a gravidade. Uma aceleração repentina? Deve ser desgaseificação. Mas às vezes acontece algo que simplesmente não se encaixa. E quando Oumuamua cruzou o sistema solar, uma voz se destacou por se recusar a encaixá-lo à força em uma teoria familiar. Essa voz foi a de Avi Loeb. Loeb não era um outsider com ideias malucas. Ele era, e ainda é, um dos astrofísicos mais respeitados do mundo. Professor em Harvard, com centenas de artigos científicos publicados. Mas o que ele propôs deixou muita gente desconfortável. Enquanto a maioria dos pesquisadores corria para encontrar uma explicação natural, Loeb seguiu por outro caminho. Ele apontou algo simples, porém inegável. Todas as explicações tradicionais não explicavam de verdade o que estávamos vendo. Oumuamua estava acelerando, mas não havia gás, nem detritos, nem coma. Era pequeno, mas brilhava de forma incomum. Movia-se rápido, mas de um jeito que não condizia com nenhum cometa ou asteroide natural conhecido. E o formato, se os dados de variação de luz estivessem corretos, era algo muito mais estranho do que qualquer coisa que conhecemos por aqui. Em vez de forçar o objeto a caber num modelo que não se encaixava, Loeb fez a pergunta que a maioria dos cientistas tinha medo de dizer em voz alta. E se ele não fosse natural? Ele sugeriu que talvez, apenas talvez, o objeto não fosse uma rocha nem um cometa. Talvez fosse um pedaço de tecnologia alienígena. Talvez algo como uma vela luminosa. Uma estrutura fina, impulsionada pela própria luz solar, navegando pela pressão dos fótons no vácuo. A ideia não foi lançada de forma leviana. Loeb a sustentou com cálculos, mostrando que, se Oumuamua fosse extremamente fino, talvez apenas uma fração de milímetro de espessura, o empurrão suave da luz solar poderia explicar sua aceleração estranha. Sem necessidade de jatos de gás, sem trilhas de poeira faltando. Apenas física simples e implacável, aplicada a algo construído, não nascido. Naturalmente, a reação da comunidade científica foi mista. Alguns descartaram a hipótese de imediato, argumentando que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Outros foram mais diplomáticos, dizendo que a teoria de Loeb era interessante, mas que explicações mais comuns deveriam ser esgotadas primeiro. A maioria, silenciosamente, continuou inclinada a causas naturais, gelos exóticos, fraturas incomuns, talvez até um iceberg de hidrogênio liberando gás invisível. Qualquer coisa, menos tecnologia alienígena. Mas Loeb não recuou. Continuou publicando artigos, dando entrevistas, escrevendo textos e, eventualmente, um livro inteiro. Em sua visão, o verdadeiro problema não era a teoria alienígena em si.
Era a cultura científica que se recusava a considerá-la com seriedade. Em suas palavras, a ciência deveria ser um diálogo com a natureza, não um conjunto rígido de suposições. Quando algo estranho acontece, deve-se seguir a evidência, mesmo que ela leve a um lugar desconfortável. Loeb também apontou as fraquezas das teorias alternativas. Por exemplo, a ideia do iceberg de hidrogênio parece engenhosa, mas o hidrogênio é tão volátil que teria evaporado muito antes de chegar até nós, vindo de outro sistema estelar. Outras propostas, como folhas de nitrogênio congelado ou bolas de poeira gelada, enfrentavam problemas semelhantes. Ou não sobreviveriam à viagem, ou não batiam com as observações. Em vez de lutar uma batalha perdida tentando contornar os dados, Loeb sugeriu aceitá-los. Talvez tenhamos testemunhado o primeiro sinal real de que não estamos sozinhos. Talvez Oumuamua fosse um fragmento de algo maior, uma sonda, uma relíquia, um pedaço descartado de tecnologia de outra civilização que um dia olhou para as estrelas como nós fazemos hoje. Para levar a ideia adiante, ele lançou o Projeto Galileu, uma iniciativa científica voltada à busca de evidências físicas de tecnologia extraterrestre próxima à Terra. Em vez de focar apenas em sinais de rádio como o SET, o Projeto Galileu procuraria por objetos reais, satélites, fragmentos, fenômenos aéreos desconhecidos, coisas que tenham forma material. Na visão de Loeb, o universo é vasto demais, e a vida persistente demais, para que sejamos a única espécie inteligente por aí. E se isso for verdade, por que presumir que nunca fomos notados? Por que assumir que tudo o que é estranho deve ser natural? Ele não estava dizendo com certeza que Oumuamua era uma sonda alienígena. Ele dizia que poderia ser. E que recusar-se a considerar essa possibilidade seria um fracasso de imaginação tanto quanto um fracasso científico. Independentemente de estar certo ou errado, a maior contribuição de Loeb talvez não seja sua teoria específica, mas o lembrete de que a ciência, em sua melhor forma, é aberta. Não ingênua, nem imprudente, mas disposta a admitir que às vezes o universo nos surpreende. E que as maiores descobertas acontecem quando temos coragem de fazer as perguntas que ninguém mais quer fazer. Oumuamua já se foi, agora apenas um ponto se apagando no espaço interestelar. Mas o debate que ele provocou, sobre alienígenas, sobre ciência, sobre a própria curiosidade, continua muito vivo. E de certa forma, talvez essa tenha sido a verdadeira mensagem trazida pelo mensageiro. A ideia de Avi Loeb ganhou manchetes, mas também provocou muita resistência. Para muitos cientistas, pular direto para a hipótese de tecnologia alienígena parecia irresponsável. Não é que eles achassem Oumuamua comum, muito pelo contrário. É que a ciência, por tradição, sempre tenta esgotar as explicações naturais primeiro, por mais estranhas que pareçam. E assim começou a busca por uma resposta normal. A primeira alternativa séria veio de um grupo liderado por Darrell Seligman, pesquisador de pós-doutorado da Universidade Cornell. Seligman concordava que o comportamento do objeto era estranho. Mas em vez de assumir algo artificial, ele se perguntou: e se Oumuamua estivesse liberando gás? E se simplesmente não pudéssemos vê-lo? Na Terra pensamos em cometas como bolas sujas de neve, compostas principalmente de gelo de água, misturado com poeira e rocha. Quando se aproximam do Sol, esse gelo sublima, ou seja, transforma-se diretamente em gás, criando as caudas brilhantes que todos conhecemos. Mas e se, pensou Seligman, esse visitante não fosse feito de água? E se fosse feito de algo muito mais exótico? Ele propôs que Oumuamua poderia ser um iceberg de hidrogênio, um enorme bloco de hidrogênio molecular congelado, solidificado nas regiões mais frias de uma nuvem molecular gigante, longe de qualquer estrela. Nessa forma, ao ser aquecido pela luz solar, liberaria gás hidrogênio. Não vapor d'água, não poeira. Apenas hidrogênio puro, invisível, indetectável pelos telescópios que o observavam. Essa desgaseificação poderia explicar o leve empurrão que fez o objeto acelerar. Sem necessidade de tecnologia alienígena. Apenas uma composição natural incomum. À primeira vista, parecia promissor. Afinal, o espaço está cheio de hidrogênio. E sabemos que, sob as condições certas, o hidrogênio pode congelar e formar gelo sólido. Talvez, em algum canto longínquo da galáxia, em uma nuvem fria o suficiente, tais icebergs pudessem se formar.
Mas havia problemas. Avi Loeb e outros rapidamente apontaram que gelo de hidrogênio é incrivelmente frágil. Mesmo no espaço profundo, ele não dura muito. A luz das estrelas sozinha, até mesmo a fraca luz de fundo entre as estrelas, gradualmente corroeria um iceberg de hidrogênio, vaporizando-o muito antes que ele pudesse cruzar as vastas distâncias necessárias para alcançar nosso sistema solar. E mesmo que de alguma forma ele sobrevivesse à jornada, objetos assim deveriam ser extremamente raros. No entanto, Oumuamua parecia novo, intacto, não desgastado como uma relíquia castigada por milhões de anos à deriva. A teoria do iceberg de hidrogênio desapareceu quase tão rápido quanto surgiu, mas a busca por respostas não parou. Novas ideias continuaram surgindo. Talvez Oumuamua fosse uma folha de nitrogênio, um fragmento fino arrancado da superfície de um exoplaneta semelhante a Plutão. Talvez fosse feito de gelos exóticos que raramente vemos, como monóxido de carbono ou metano, que poderiam sublimar de forma invisível. Cada ideia tentava tapar os buracos deixados pela anterior. Cada uma era engenhosa. Cada uma expandia os limites do que sabíamos sobre química, física e o comportamento dos materiais no espaço profundo. Ainda assim, nenhuma se encaixava perfeitamente. Sempre havia lacunas, sempre algo faltando. Então surgiu uma nova abordagem. Jennifer Bergner, professora assistente da UC Berkeley, trabalhou com Seligman para propor algo ainda mais simples. Talvez Oumuamua não fosse feito de material exótico algum. Talvez fosse apenas gelo comum. Mas gelo que passou milhões de anos absorvendo radiação cósmica. Em experimentos de laboratório, pesquisadores observaram que, sob frio extremo e bombardeio de partículas de alta energia, bolsas de gás hidrogênio podem ficar presas dentro do gelo de água. Quando esse gelo aquece, como ao passar perto de uma estrela, sua estrutura se reorganiza e libera o hidrogênio preso sem explodir violentamente nem expelir poeira. Bergner e Seligman sugeriram que esse processo poderia explicar tudo, sem necessidade de materiais estranhos, sem necessidade de construção alienígena. Apenas um corpo natural, cozido pela radiação, liberando hidrogênio de forma silenciosa, em quantidades pequenas demais para serem vistas, mas suficientes para impulsioná-lo. Eles chamaram isso de cometa escuro. Um corpo que se parece com uma rocha. Age como um cometa, mas esconde sua atividade de nossos olhos. Essa explicação tinha um apelo real. Ela se encaixava nos fatos, fazia menos suposições, e se baseava em materiais conhecidos. Gelo de água, raios cósmicos, gases aprisionados que sabemos que existem e interagem no espaço. Para muitos astrônomos, foi uma resposta satisfatória. Bagunçada, sim. Complicada, claro, mas ainda fundamentada no mundo natural. Mesmo assim, nem todos estavam convencidos. Avi Loeb reagiu novamente, publicando novos artigos que desafiavam os pressupostos por trás da teoria do cometa escuro. Ele argumentava que nem essa explicação dava conta de todos os detalhes observados. O formato, a refletividade, a estranheza pura e simples do visitante. E mais importante, ele alertava contra o esforço excessivo para encaixar um objeto incomum em categorias familiares. Às vezes, dizia ele, a explicação mais extraordinária é a correta. Não porque é conveniente, não porque é chamativa, mas porque o universo, em sua essência, é surpreendente. E devemos estar prontos para nos surpreender. Mesmo enquanto os cientistas debatiam sobre o que havia passado por nós, uma nova percepção começou a se formar. Talvez não precisássemos olhar tão longe para encontrar algo estranho. Talvez as respostas estivessem mais perto de casa. Tudo começou com uma pergunta simples. Se um objeto como Oumuamua, silencioso, invisível e ainda assim acelerando, podia existir lá fora, por que objetos semelhantes não poderiam existir aqui, no nosso próprio sistema solar? Darrell Seligman e outros voltaram sua atenção para o crescente catálogo de asteroides próximos da Terra. Milhares de pequenos corpos, a maioria mal notada, orbitando silenciosamente entre a Terra e Marte. A maioria era considerada apenas rochas mortas, sobras dos dias caóticos do início do sistema solar. Mas, e se alguns deles não fossem tão inertes quanto pensávamos? Eles começaram a vasculhar os dados, procurando por pequenas irregularidades, desvios sutis nos movimentos dos asteroides que não podiam ser explicados apenas pela gravidade. Foi um trabalho meticuloso.
Sem flashes de luz, sem narrativas dramáticas, apenas pequenos desvios, mal detectáveis, enterrados em anos de registros de telescópio. E, de fato, eles os encontraram. 6 objetos, todos pequenos, todos relativamente próximos da Terra, todos exibindo sinais de aceleração não gravitacional. Não o suficiente para lançá-los para fora de curso, mas o bastante para levantar dúvidas, o bastante para sugerir que algo, em algum lugar sob suas superfícies, estava agindo. Eles não se comportavam como cometas típicos, sem desgaseificação visível, sem comas brilhantes, sem longas caudas estendendo-se ao Sol. Na superfície, pareciam asteroides comuns, ásperos, do tamanho de diamantes, sem nada de especial. E, no entanto, se moviam de maneira diferente. Era exatamente o tipo de comportamento previsto pela teoria dos cometas escuros. Objetos que não lançam gás no espaço em jatos dramáticos, mas que mudam discretamente sua estrutura, liberando pequenas bolsas de hidrogênio invisível ou outros gases. Atividade sutil, oculta, forte o suficiente para empurrar, fraca o bastante para permanecer fora da vista. Entre os 6, um se destacou em particular. Um corpo minúsculo conhecido como 1998, Kimiash 26. Com apenas cerca de 30 metros de diâmetro, menor que um campo de futebol, girava uma vez a cada 10 minutos, rotacionando mais rápido do que a maioria dos corpos desse tamanho. Mais interessante ainda, 1998, Casio 26, já estava programado para um encontro próximo. A agência espacial japonesa, JAXA, planejava enviar a sonda Hayabusa 2, que havia acabado de concluir sua missão histórica ao asteroide Ryugu, em uma missão estendida. O novo alvo? 1998, KI-26. A ideia era realizar um sobrevoo, estudar sua composição e coletar informações que pudessem ajudar futuras missões humanas a Marte e além. Mas agora, com a possibilidade de que esse pequeno objeto fosse um cometa escuro disfarçado, a missão ganhou um novo peso. Se 1998 Kaitio 26 mostrasse sinais de desgaseificação oculta, se comportasse como um primo caseiro em miniatura de Oumuamua, então a teoria do cometa escuro ganharia um grande reforço. E se não? Bem, ainda seria uma oportunidade de aprender mais sobre os tipos de corpos que orbitam silenciosamente perto de nós, guardando pistas sobre o passado do Sistema Solar, e talvez, sobre seu presente mais misterioso. Claro, mesmo com uma sonda a caminho, não há garantia de respostas claras. As forças em jogo são minúsculas. Os processos, sutis. Detectar um sussurro de hidrogênio escapando de uma rocha giratória, a milhões de quilômetros de distância, não é tarefa fácil. E ainda assim, pela primeira vez, temos a chance de estudar algo como Oumuamua de perto. Tocar uma peça do quebra-cabeça diretamente, em vez de apenas adivinhar de longe. É um lembrete de que nem todo grande mistério está nas estrelas distantes. Às vezes, as maiores pistas estão aqui mesmo, orbitando silenciosamente diante dos nossos olhos, esperando alguém curioso o bastante para notar o jeito como elas se movem. E se cometas escuros realmente existirem, se houver toda uma população oculta deles no nosso sistema solar, então, o que passou por nós em 2017 pode não ter sido uma anomalia única. Pode ter sido apenas o começo. Por um tempo, parecia que Oumuamua tinha sido um evento isolado, um encontro casual e único. Algo tão raro que talvez não voltasse a acontecer por séculos, se é que algum dia aconteceria de novo. Mas então, menos de 2 anos depois, o universo trouxe outra surpresa. Em agosto de 2019, um astrônomo chamado Gennady Borisov avistou algo novo. Outro objeto, movendo-se rapidamente, vindo do espaço profundo. Mas este era diferente. Enquanto Oumuamua era misterioso, silencioso, difícil de categorizar, esse novo visitante, mais tarde nomeado 2I Borisov, se comportava muito mais como os cometas aos quais estávamos acostumados. Tinha uma coma brilhante e visível, uma nuvem de gás e poeira ao redor de seu núcleo. Desenvolveu uma longa cauda luminosa à medida que se aproximava do Sol, exatamente como fazem os cometas gelados do nosso próprio sistema solar. Dessa vez, não havia ambiguidade. Seja lá o que Borisov fosse, não escondia sua natureza. E ainda assim, mesmo ali, surgiram surpresas. O tamanho da coma era enorme.
estendendo-se por dezenas de milhares de quilômetros. Sua composição química também não era idêntica à dos nossos cometas locais. Parecia mais rica em monóxido de carbono, sugerindo que se formara em um ambiente muito mais frio do que qualquer coisa próxima. Ainda assim, comparado ao comportamento bizarro de Oumuamua, Borisov quase transmitia conforto. Era alienígena, sim, nascido sob outra estrela. Mas ele seguia as regras que conhecíamos. Derretia, liberava gás, brilhava intensamente. Era estranho, mas compreensível. O contraste entre os dois visitantes não poderia ser mais claro. Um passou silencioso, sem cauda, sem poeira, sem uma explicação fácil. O outro cruzou o espaço como um cometa padrão, com comportamento típico, exceto por sua origem. Se nada mais, Borisov provou que visitantes interestelares não eram tão raros quanto pensávamos. Não tínhamos apenas dado sorte com Oumuamua. O universo estava repleto desses viajantes, e mais seriam encontrados com o tempo. Na verdade, os cientistas há muito suspeitam que objetos de fora do sistema solar sejam mais comuns do que imaginamos. Muitos provavelmente são capturados temporariamente pela gravidade de planetas massivos como Júpiter, ou simplesmente passam despercebidos. Pequenos demais ou tênues demais para serem detectados com a tecnologia atual. Alguns talvez até fiquem. Existem candidatos, cometas e asteroides estranhos, com assinaturas químicas incomuns ou órbitas esquisitas, que sugerem não terem se formado aqui. Objetos como Machtholz 1 ou Hyakutake foram destacados por terem composições que não batem com os corpos típicos do sistema solar. Até mesmo o 514 UA07, Kaepaoka Awela, um asteroide preso em uma órbita incomum em ressonância com Júpiter, é um possível candidato. Esses objetos contam uma história maior. Eles indicam que o sistema solar não é um sistema fechado, selado do resto da galáxia. É um ponto de encontro, um cruzamento movimentado onde materiais de estrelas distantes às vezes cruzam caminho com os planetas e o Sol. E ainda assim, com todas essas descobertas fascinantes se acumulando, Oumuamua continua sendo único. Não era apenas o fato de ter vindo de outro lugar. Era o modo como se movia, a forma como resistia a classificações fáceis, a maneira como fez até os cientistas mais cautelosos se perguntarem, mesmo que brevemente, se não teríamos acabado de presenciar algo genuinamente novo. De certo modo, é um lembrete de que o universo não nos deve respostas simples. Às vezes, ele nos entrega enigmas. Um viajante gelado liberando gás como um fantasma, um fragmento girando com forma como um mensageiro que acelera quando deveria desacelerar. E toda vez que achamos que mapeamos perfeitamente o comportamento do espaço, algo vindo de fora nos lembra de que a história ainda não acabou. Talvez nunca acabe. Encontrar algo estranho é uma coisa. Descobrir de onde veio é um desafio completamente diferente. Assim que Oumuamua foi identificado como um objeto interestelar, os astrônomos fizeram o que sempre fazem. Tentaram rastrear seus passos. Se conseguissem reconstruir sua trajetória no tempo, talvez pudessem encontrar o sistema estelar onde nasceu. Talvez até obter um vislumbre da vizinhança que um dia chamou de lar. A princípio, parecia simples. O objeto havia entrado no sistema solar vindo aproximadamente da direção da constelação de Lira. Especificamente, sua trajetória apontava para a estrela brilhante Vega, uma das mais reluzentes do céu do hemisfério norte. Mas rastrear algo ao longo de milhões de anos e trilhões de quilômetros não é fácil. As estrelas não estão fixas no espaço. Elas também se movem, orbitando o centro da Via Láctea em velocidades próprias, seguindo trajetórias moldadas pela gravidade da galáxia. As estrelas que vemos hoje em certa posição não estavam necessariamente ali há apenas algumas centenas de milhares de anos. Quando os cientistas rebobinaram o tempo, levando em conta o movimento de Vega e das estrelas próximas, a trilha esfriou. No momento em que Oumuamua teria passado pela posição atual de Vega, a estrela já havia se movido para bem longe. O tempo simplesmente não batia. Vega não era a fonte. Era apenas coincidência o visitante ter vindo daquela direção. Outros candidatos foram considerados: grupos estelares próximos, estrelas jovens, aglomerados em movimento. Equipes analisaram dados, rodaram simulações, tentando encontrar um lugar que correspondesse tanto à velocidade quanto ao ângulo de aproximação do objeto.
Algumas possibilidades surgiram, mas nenhuma foi conclusiva. As melhores estimativas colocavam a origem do objeto em algum ponto entre 30 e 80 anos-luz de distância, mas além disso, os detalhes se tornavam imprecisos. Nenhuma arma fumegante, nenhum planeta natal ou estrela acenando à distância. Quanto mais investigavam, mais claro ficava. Oumuamua vagava pelo espaço interestelar havia muito, muito tempo. Talvez centenas de milhões de anos, talvez mais. Tempo suficiente para sua superfície ser castigada por raios cósmicos, coberta de poeira, desgastada pelo tempo e pela radiação. Tempo suficiente para qualquer pista clara sobre seu local de origem ser apagada. Ele viajou sozinho, silencioso e invisível, até que, por puro acaso, entrou na influência do nosso Sol. Um andarilho cósmico. Uma mensagem, talvez, mas com o endereço do remetente já apagado há muito tempo. E agora, ele já está muito além dos planetas. Movendo-se a cerca de 26 km por segundo em relação ao Sol, ruma para a constelação de Pégaso, desaparecendo na escuridão infinita entre as estrelas. Para ter uma ideia da escala, ele já está tão longe da Terra quanto a Voyager 1 estava quando capturou a famosa foto do pálido ponto azul. E a cada segundo, essa distância aumenta. Sem uma missão dedicada perseguindo-o, nunca saberemos mais do que aquelas poucas e breves observações feitas em 2017. Sem segundas chances, sem volta. Seja qual for o segredo de sua composição, sua origem, sua verdadeira natureza, está agora trancado em um pequeno fragmento giratório da história, flutuando silenciosamente para além do alcance de qualquer telescópio que possamos construir. E esse simples, teimoso fato, de que ele veio e foi embora antes de estarmos prontos, é parte do que o torna tão assombroso. Porque ele não era apenas uma rocha, não era só um cometa, era um lembrete, um vislumbre de um universo cheio de coisas que ainda não vimos, coisas que nem sabemos como esperar. Quando finalmente percebemos o quão estranho o objeto era, ele já estava indo embora, escurecendo, encolhendo e se tornando cada vez mais difícil de rastrear. Em poucas semanas, até nossos maiores telescópios mal conseguiam acompanhá-lo. No fim de 2017, ele já havia partido. Fora de alcance, fora do nosso mundo. Parecia impossível alcançá-lo. Movendo-se a mais de 26 km por segundo e acelerando, nenhuma espaçonave poderia alcançá-lo. Mas um grupo de pesquisadores lançou o Projeto Lyra, não apenas para imaginar uma perseguição, mas para planejar uma real. Para interceptá-lo, seria necessário ou lançar uma sonda incrivelmente rápida ou acumular velocidade com a ajuda da gravidade. A primeira opção não é viável. Nossos foguetes não são potentes o suficiente. Então, o plano foca na segunda: usar assistências gravitacionais. Lançar em direção a Júpiter, fazer uma manobra de estilingue de volta para o Sol e acionar os motores perto do periélio em uma manobra de órbita solar. É onde o combustível se torna mais eficiente. E isso poderia impulsionar a sonda a mais de 70 km por segundo. Rápido o bastante para alcançar o objeto mesmo décadas depois. Mas é arriscado. A espaçonave passaria perigosamente perto do Sol, exigindo proteção térmica extrema. E o momento teria de ser perfeito. Alguns segundos de erro poderiam fazer a sonda perder o alvo completamente. E ainda haveria o desafio de igualar a velocidade e navegar no espaço profundo. Planos alternativos evitam a queima solar, usando sobrevoos por Terra, Vênus e Júpiter. Mais lentos, mas mais seguros. Se lançada entre 2030 e 2033, a espaçonave poderia alcançar o objeto por volta de 2048. Uma perseguição de 15 a 18 anos através do espaço interestelar. Mesmo assim, reencontrá-lo não será fácil. É pequeno, está girando e está sozinho no escuro. Mas a missão não é apenas sobre perseguir uma rocha. É sobre resolver um mistério que talvez nunca tenhamos outra chance de decifrar. O que deixamos escapar? E se nunca mais virmos nada parecido? Talvez esta seja nossa única chance. E persegui-lo, mesmo por décadas, é uma declaração. Algumas perguntas valem tudo. Perseguir Oumuamua talvez seja possível. Mas exigiria décadas, bilhões de dólares em financiamento e uma enorme aposta em um único mistério. E quando a sonda finalmente o alcançasse, talvez os segredos já estivessem perdidos para a radiação, a erosão ou o simples desgaste do tempo. Talvez, em vez de perseguir o que já se foi, a melhor ideia seja nos prepararmos para o próximo.
Porque se tem uma coisa que os astrônomos aprenderam desde 2017, é que Oumuamua provavelmente não estava sozinho. Estimativas sugerem que objetos interestelares, visitantes de outros sistemas solares, passam pela nossa vizinhança com muito mais frequência do que antes se pensava. Alguns cálculos indicam que milhares cruzam a órbita de Netuno todos os dias. A maioria é pequena demais, rápida demais ou fraca demais para ser percebida. Mas com ferramentas melhores, poderemos identificar o próximo grande, e identificá-lo cedo. E é aí que entra o Observatório Vera C. Rubin. Previsto para entrar em operação em breve, esse novo e imenso telescópio, instalado nas alturas do Chile, foi projetado com um único e grandioso propósito: escanear todo o céu noturno, repetidamente, com uma velocidade e profundidade sem precedentes. É a base do que se chama de Levantamento de Legado do Espaço e do Tempo, ou LSST, na sigla em inglês. Um projeto que produzirá um mapa profundo e dinâmico do céu, captando tudo que muda, pisca ou se move. E, entre essas mudanças, os cientistas esperam encontrar dezenas de visitantes interestelares por ano. E não apenas objetos do tamanho de Oumuamua. Objetos maiores, mais visíveis, movendo-se mais lentamente em relação a nós, dando mais aviso antes de passarem por aqui. Em vez de descobri-los semanas depois de sua aproximação mais próxima, como aconteceu com Oumuamua, talvez possamos detectá-los meses antes, talvez até anos. E isso muda tudo. Com aviso prévio, poderíamos lançar missões para interceptá-los, não mais tentando alcançá-los em velocidades impossíveis, mas nos posicionando com antecedência, enviando sondas para encontrá-los durante a aproximação, para orbitá-los, para amostrar suas superfícies, para descobrir seus segredos de perto. Não é só um sonho. Os planos já estão em andamento. A missão Comet Interceptor, da Agência Espacial Europeia, com lançamento previsto para breve, se baseia exatamente nessa ideia. Em vez de partir rumo a um alvo conhecido, ela se posicionará no espaço, em espera, pronta para reagir a um visitante inesperado. Quando o objeto certo aparecer, seja cometa, asteroide ou talvez algo interestelar, a espaçonave entrará em ação, ajustando sua trajetória para interceptar e estudá-lo de perto. É uma aposta, sim, mas uma aposta calculada, porque o espaço é movimentado, muito mais do que pensávamos. E se deixamos passar um mensageiro como Oumuamua, é bem provável que outros já estejam a caminho, ou já estejam aqui, escondidos na escuridão pontilhada de estrelas. Mesmo assim, a detecção precoce não é perfeita. O Observatório Vera C. Rubin transformará nossa capacidade de detectar objetos em movimento, mas isso não garante que o próximo visitante interestelar será mais fácil de estudar. Alguns ainda poderão chegar pequenos, tênues e rápidos, escapando antes que possamos reagir. Outros talvez sejam mais cooperativos, lentos o bastante, grandes o suficiente, visíveis o bastante para serem interceptados. No fim das contas, é uma questão de números. Quanto mais objetos encontrarmos, mais chances teremos de estar preparados. E cada detecção nos ensina algo novo. Sobre o que existe lá fora. Sobre a real frequência desses visitantes. Sobre as estranhas e invisíveis rodovias da galáxia que cruzam nosso pequeno canto do espaço. Um único objeto como Oumuamua já foi suficiente para acender debates em toda a ciência, filosofia e até engenharia. Imagine o que fariam uma dúzia, ou uma centena. É um futuro cheio de incertezas. E se há algo que Oumuamua nos ensinou, é que o desconhecido está mais perto, e é mais estranho, do que imaginávamos. Quando você tira os detalhes técnicos, os cálculos de trajetória, as espectroscopias e as propostas de missão, o que sobra é algo muito mais fundamental: curiosidade. Oumuamua não foi apenas um objeto, foi um lembrete, uma rachadura no céu familiar, mostrando que o universo é muito maior, muito mais esquisito e muito menos previsível do que às vezes gostamos de pensar. É fácil cair no hábito de enxergar o cosmos como um sistema fechado. Planetas orbitando estrelas, estrelas flutuando em galáxias, galáxias espalhadas pelo vazio. Tudo certinho, tudo em ordem. E então algo acontece que não se encaixa. Um visitante surge, girando silencioso e estranho, quebrando regras que achávamos entender. Por algumas poucas semanas,
Oumuamua arrancou os cientistas de suas certezas. Forçou-os a fazer perguntas desconfortáveis. A considerar possibilidades que normalmente não considerariam. A admitir que, às vezes, o universo lança um enigma tão perfeito, tão cuidadosamente insolúvel, que nem as mentes mais brilhantes conseguem resolver. E aí está o ponto. Não se trata apenas do que o objeto era, mas do que ele representava. Foi um teste, não dos nossos telescópios, nem dos nossos foguetes, mas da nossa disposição de encarar o desconhecido de olhos abertos, de admitir o que não sabemos, de permanecer curiosos, mesmo quando as respostas escorrem entre os dedos. Alguns dizem que era só uma rocha, de formato estranho, empurrada um pouco pela luz solar. Talvez estejam certos, talvez não. Outros se perguntam se era algo mais. Um fragmento de tecnologia, uma peça perdida de alguma civilização distante, à deriva entre as estrelas muito depois que seus criadores desapareceram. Talvez nunca saibamos, e talvez tudo bem. Porque o valor de Oumuamua não está atrelado à certeza de uma resposta. Está nas perguntas que ele nos forçou a fazer, sobre o quanto estamos preparados para reconhecer algo realmente fora do comum, sobre o quanto estamos dispostos a seguir a evidência, mesmo quando ela nos leva além das fronteiras do conhecido. Trata-se do que ele revela, não apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos. Que apesar de todos os nossos instrumentos, todas as nossas teorias, todos os nossos séculos de exploração, ainda somos exploradores por natureza. Ainda somos crianças olhando para o céu, se perguntando o que há lá fora e o que tudo isso significa. De certa forma, cada proposta de missão para persegui-lo, cada artigo científico publicado, cada discussão acalorada sobre sua natureza, não são realmente sobre o objeto em si. São sobre aquela pequena e teimosa centelha dentro de nós que se recusa a aceitar que já vimos tudo o que há para ver. Oumuamua escapou por entre nossos dedos. Agora é apenas um ponto distante, desbotando contra o pano de fundo das estrelas infinitas. Mas o fascínio que despertou, as perguntas que deixou no ar, esses ainda estão conosco. E talvez esse seja o verdadeiro legado do visitante de além. Não um objeto físico, não uma amostra recuperada, não uma prova irrefutável, mas um lembrete de que o universo está vivo de possibilidades e que o maior erro que podemos cometer é parar de procurar. Porque em algum lugar lá fora, outro viajante já está a caminho. E desta vez, talvez, só talvez, estaremos prontos. Quando o vimos pela primeira vez, ele já estava indo embora. Um visitante vindo de algum lugar desconhecido, deslizando por nosso sistema solar como um sussurro em meio a uma sala lotada. No fim, nunca o capturamos de verdade. Não enviamos uma sonda. Não obtivemos imagens de perto. Não desvendamos seus segredos por completo. Mas talvez esse não seja o ponto. Talvez o ponto seja que ele nos sacudiu da rotina. Fez-nos perceber o quanto realmente vemos pouco. Até mesmo nos lugares que achamos que conhecemos. Lembrou-nos de que o espaço não é só um pano de fundo silencioso e distante. Ele está vivo, em movimento, cheio de viajantes e mistérios que passam por nós o tempo todo. Oumuamua nos forçou a olhar com mais atenção. Escancarou os limites da nossa preparação. Expôs a fragilidade das nossas suposições, mesmo após séculos estudando as estrelas. Mas também revelou algo melhor. A correria para entendê-lo. Os debates acalorados que provocou. As missões que surgiram em seu rastro. Tudo isso aponta para algo profundo e obstinado em nós. Uma recusa em deixar que o desconhecido permaneça desconhecido sem luta. De certo modo, não importa se ele era um fragmento de tecnologia alienígena ou um pedaço de gelo com formato estranho. O que importa é que ele abriu uma porta. Expandiu os limites do que ousamos imaginar. Porque um único objeto passando por nós não muda o universo, mas pode mudar a forma como o enxergamos. Nos lembra de que as maiores descobertas nem sempre estão nas manchetes ou nos livros didáticos. Às vezes, elas estão nos momentos silenciosos, quando algo inesperado aparece, e temos que decidir se vamos desviar o olhar ou persegui-lo. Seja lá o que Oumuamua foi, seja lá o que ele significava, ele deixou um desafio. Estar prontos na próxima vez, olhar mais de perto, imaginar mais, e nunca presumir que já vimos de tudo, porque o universo ainda guarda segredos, e o próximo mensageiro já pode estar a caminho.